Muito obrigada, Alexandre. Vou passar a palavra à representante do IFAM, a senhora Célia Maria Corsino. Obrigada, senadora. Bom dia a todos. Eu vou dividir a minha participação aqui em dois momentos. No primeiro momento, eu vou fazer uma leitura do que o IFAM definiu, e a gente discutiu muito isso, a posição do IFAM, na questão desse PL específico, né, o PL 31. Essa mesma... esse aqui está mais enxuto, mais do que aquilo que a gente apresentou na Bahia, pela Maria Paula, que nós já tivemos uma participação na Bahia. E depois eu passo, num momento muito breve, explicar qual tem sido a ação do IFAM nessa questão do trato da capoeira como patrimônio cultural e material do Brasil. Então, na análise do PL 31/2009, constatou-se que não há menção ao reconhecimento do ofício do mestre de capoeira como patrimônio cultural do Brasil. Esse instituto considera que qualquer lei que disponha sobre o reconhecimento da profissão de capoeirista deve fazer menção a esse reconhecimento prévio. Ou seja, deve levar em consideração que o ofício de mestre de capoeira já possui um reconhecimento patrimonial pelo Estado, devido a seus valores culturais, identitários e para a memória da nação. Nesse sentido, o PL tampouco faz menção às outras dimensões da prática da capoeira, como também a Alessandro já colocou aqui, para além da dança, competição e luta. A capoeira é notoriamente uma prática multidimensional e, sobretudo, uma referência cultural da sociedade brasileira. A capoeira pode ser tanto dança, luta e esporte, como também é cultura, arte, lazer, meio de socialização, instrumento de educação popular, forma de transmissão de saberes e da memória ancestral, símbolo de afirmação identitária, dentre outros. E é justamente essa multiplicidade de dimensões uma das características que justificou o seu reconhecimento como patrimônio cultural do Brasil em 2008, tendo sido a roda de capoeira inscrita nos livros de formas de expressão e o ofício de mestre capoeiras inscritos no livro de registro de ofícios e saberes, nos termos do decreto 3551 de 2000, que institui o registro dos bens culturais de natureza imaterial. Dessa forma, consideramos que uma lei que pretenda reconhecer profissionalmente a atividade da capoeira não pode desconsiderar essa dimensão cultural, no mais a já oficialmente reconhecida, como aqui já mencionamos. A partir dos diálogos realizados entre o IFAM e os capoeiristas, é possível afirmar que uma questão importantíssima em relação à profissionalização tem relação com os entraves existentes para o ensino da capoeira por mestres tradicionais, como a exigência de apresentação de diplomas de graduação ou da legitimação por organismos e entidades que se pretendem normativos. De acordo com o dossiê de registro, cada mestre de capoeira, plenamente formado nos moldes da tradição, está preparado para atuar como educador sem necessitar de qualquer outra chancela. Assim, acreditamos que a legislação, preocupada em fomentar a profissionalização dos capoeiristas, deve garantir o respeito a esse princípio, considerando que os mestres mais antigos estão em condições de vulnerabilidade, principalmente por não ter reconhecido seu notório saber e suas formas tradicionais de transmissão de saberes. Não obstante essas considerações que esboçamos, a análise do PL 31/2009 nós concluímos que está fora da competência do IFAM opinar sobre a aprovação ou não do projeto. Embora o bem cultural seja registrado por essa instituição, a legislação do patrimônio cultural e imaterial não autoriza o IFAM a ter ingerência sobre ocorrências que incidam sobre o bem cultural. São os próprios detentores dos bens culturais que devem analisar os eventos e considerar os encaminhamentos e conclusões. O que nós estamos promovendo é um grande espaço de fóruns e discussão, espaços para os detentores discutirem todos os PLs que lhes são apresentados. As diretrizes do Programa Nacional do Patrimônio Imaterial prevêem a ampla participação dos grupos nas discussões que envolvam diretamente as condições de produção e reprodução do bem cultural. Nesse caso, o papel do IFAM, como instituição responsável pela salvaguarda do bem cultural registrado, será o de promover, e é porque já estamos fazendo, espaços de discussão e de debate
para que os detentores possam analisar as proposições e definir seu posicionamento em relação, por exemplo, aos projetos de lei desse tipo. Por fim, tendo em vista tudo isso que falamos, consideramos que a aprovação de um projeto dessa natureza deve ser precedida de exausta, ampla e legítima discussão sobre o assunto com a comunidade da capoeira. E é necessário que os conteúdos dos projetos sejam disponibilizados para os detentores e sejam criados espaços de discussão, não só entre os conteúdos, mas também com as implicações da regulamentação da atividade. Não é só regulamentar, mas é o que isso implica no dia seguinte dessa regulamentação. Dito isso, senadora, eu gostaria de colocar qual é o esforço que estamos fazendo dentro do Departamento de Patrimônio Imaterial e com orientação para as 27 superintendências estaduais do IFAM, em todo o Brasil, de promover amplo debate entre os detentores, entre os capoeiristas, de fazer uma ação proativa, procurar os capoeiristas, botar o IFAM à disposição. Nós temos, e já pegando a palavra do Alessandro, o Alex aqui, por exemplo, em Mato Grosso, nós temos um fórum de capoeiristas que se reúne constantemente no IFAM. Nós damos as condições de reunião. Agora foram a 400 quilômetros de Cuiabá, em Vila Bela, e também conseguimos organizar, levar as lideranças de Cuiabá para organizar os fóruns de Vila Bela. Em estados como o Paraná, por exemplo, todos os grupos dos capoeiristas estão mobilizados. Então, a nossa preocupação é justamente sair desse foco só Bahia, Rio, né? E trabalhar em todos. Eu estou citando esses dois, porque Mato Grosso, Paraná e Roraima, que nós temos um bom trabalho nas superintendências, são, às vezes, localidades que a gente esquece, pensa que não tem, mas capoeira existe no Brasil todo. E temos trabalhado com uma ideia da abrangência do bem cultural registrado. E, no caso da capoeira, a abrangência do bem cultural registrado, quando eu clico lá no nosso mapa, ele vai para o Brasil inteiro, né? No caso aqui. Então, esse ano a gente está lançando um edital de premiação. Eu discordo um pouco que a gente faz muito pouco porque o campo é muito amplo e as nossas pernas são curtas. Mas já fizemos uma premiação inicial. Foi assim que eu cheguei no departamento, havia um edital chamado Viva Meu Mestre, pendente ainda de pagamento, e isso foi tudo resolvido no ano 2011. E agora, a partir desse conjunto de fóruns que se reúnem sempre junto às superintendências do IFAM e tem sua pauta de reivindicações, nós estamos fazendo um trabalho, tem que ser edital, porque o governo não pode passar mais recursos diretos, mas para um edital nacional de premiação da questão da capoeira. Além disso, nós estamos procurando, e vamos levar, já encaminhamos, esse ano vai ser, em dezembro, analisado pelo Comitê Intergovernamental do Patrimônio Imaterial da Convenção de 2003 da Unesco, a capoeira como bem da humanidade. A gente espera que esse reconhecimento, que já é de fato, venha de direito, porque a capoeira realmente não está no Brasil, a capoeira é o Brasil no mundo, e o Brasil no mundo se faz a partir dos mestres da capoeira e da sua ação. Então, a gente tem um compromisso absoluto com a roda de capoeira. Na verdade, para a Unesco, o reconhecimento é da roda de capoeira, dessa roda que é o mundo que gira, né, e que traz essa humanidade toda junto, onde que a gente pode ver povos diferentes e até, eventualmente, inimigos jogando o jogo junto, mostrando a força que tem essa manifestação. E, com certeza, nós estamos preocupados com a questão dos mestres e preocupados como é que nós vamos reconhecer a atividade desses mestres sem necessariamente ter essas titulações tradicionais. Nesse sentido, existem outras leis, nós estamos trabalhando juntos, que encaminhamos, inclusive, uma proposição ao Ministério da Cultura de se fazer uma lei de apoio aos mestres
E aí, nesse caso, os mestres de capoeira entram também, que seriam, se você é mestre, você teria até uma bolsa mestre para você ter um auxílio, que é o que está dentro da governabilidade do Ministério da Cultura. A gente não pode... a valorização que a gente pretende, quer e vamos conseguir dar aos mestres com a questão da previdência, misturar tudo, porque a cultura não tem pernas para resolver a questão previdenciária. Eu quero colocar isso, porque isso é sempre uma discussão grande que se tem nessas reuniões de mestres. Mas nós temos que conseguir, qual é o caminho que nós vamos conseguir para o reconhecimento, né, da atividade da capoeira como uma atividade fundamental, e principalmente agora na questão da educação, por exemplo, no contraponto da escola, nós temos o Mais Educação, o Mais Cultura na Escola e o Mais Educação, que já tem uma abertura grande para que os mestres da cultura popular, nesse caso incluindo os mestres capoeiristas, possam ser contratados dignamente como professores, porque eles são mestres. Agora, nós também temos que ser um pouco mais rígidos, porque todos os senhores sabem que em qualquer grupo, a gente, e o senhor da Confederação até colocou, a gente tem alguns falsos mestres. Então, esses falsos mestres, às vezes, atrapalham se fazer uma ação, porque, às vezes, eles são até mais mobilizados do que os próprios mestres. Então, o trabalho do IFAM é a gente assegurar um espaço de discussão, de encontro, para além das diferenças dos grupos. Então, quando a gente diz, porque não vai no espaço tal, não vai no espaço tal, mas no IFAM é um espaço, claro que não é neutro, porque nenhum espaço no mundo é neutro, mas é um espaço de convergência de todos os grupos de capoeiristas, e isso é uma coisa efetiva, não é uma promessa, é uma coisa que nós estamos fazendo no nosso dia cotidiano. É suficiente? Não é suficiente ainda, mas o que a gente quer é que esses grupos sejam muito bem articulados, que a gente possa caminhar junto, para chegar a um bom entendimento do que seria melhor. Então, na verdade, a gente está atento a todas essas legislações, a gente coloca que é muito importante que não seja esquecido nunca que já existe um reconhecimento do governo brasileiro com os mestres de capoeira. Esse reconhecimento ele tem agora de sair da insígnia, sabe, só da medalha. Ele tem que ir para um lado mais objetivo. E esse lado mais objetivo, com certeza, será talvez na questão do esporte, na questão da educação, na questão da cultura, previdência, o que for, mas a gente não pode esquecer jamais que o mestre de capoeira, ele está, e esse reconhecimento, ele está para além de cada um desses grupos, mas ele está no conjunto desses grupos todos. A gente não pode reconhecer o mestre só pelo lado do esporte, não pode reconhecer só pelo lado da cultura ou só pelo lado da educação. É o conjunto disso que vai fazer a força da capoeira brasileira. Então, acho que, nesse sentido, que o IFAM vem trabalhando, e, nesse sentido, é que a gente se coloca à disposição para qualquer instituição, mestre, grupo, de procurar o IFAM, seja em Brasília, seja nas nossas superintendências, e é o único órgão do Ministério da Cultura que está nos 27 estados da União, o que possibilita vamos dizer assim, uma maior penetração para todos os grupos e um momento de reflexão e trabalho. Eu posso garantir, senhora senadora, que nós estamos com os nossos técnicos, poucos técnicos, muitos deles não na área das ciências sociais, que trata do patrimônio imaterial, mas totalmente envolvidos e comprometidos com a questão do que a gente chama do processo de salvaguarda do bem cultural registrado, roda de capoeira e mestre capoeira. Muito obrigada.